Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você trabalhou sem carteira assinada ou não foi registrado e agora tem a sua rescisão sendo aplicada ou pediu demissão. Esse valor de rescisão está correto? Você quer saber, conferir se esses direitos que estão sendo pagos no valor correto que deveriam? Quer saber calcular aproximadamente cada um desses direitos, independente do tipo de rescisão que esteja acontecendo? Eu posso te ensinar tudo isso caso você assista esse vídeo até o final. Assistindo o vídeo, todo o conteúdo até o final, eu terei condições de explicar todo o necessário para que você possa, a partir daí, saber os seus direitos e você mesmo calcular aproximadamente o quanto você deveria receber. Uma outra coisa que eu preciso que você faça é que verifique se você já é um inscrito no canal. Caso você ainda não seja um inscrito do canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. Aproveita e faz também o seguinte: deixa o seu like, ativa o sininho com todas as notificações, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e deixe o seu comentário assim que possível. E essas pequenas atitudes são muito importantes para o crescimento do canal e a continuidade da criação desse tipo de conteúdo. Se você já fez tudo isso, muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Para você que trabalhou ao longo de um período sem carteira assinada ou não foi registrado naquela empresa por aquele contrato de trabalho, uma notícia que eu tenho que te dar já de início desse vídeo é que os seus direitos, muito provavelmente, quase que na totalidade deles, não foi respeitado ao longo do contrato de trabalho. E provavelmente, no momento da rescisão, da demissão desse contrato de trabalho, esses direitos continuarão sendo desrespeitados, sendo necessário que você procure um advogado para analisar a sua situação com todos os detalhes necessários que pedem a causa e talvez ingressar na justiça com uma reclamação trabalhista para que você possa ter a oportunidade de reclamar esses direitos na justiça e o juiz condenar aquela empresa que não cumpriu com a sua parte no contrato de trabalho a lhe pagar, lhe indenizar, reembolsar os valores dos direitos que você tinha direito e que não foram observados. Todas as informações que eu vou passar nesse vídeo, ela é destinada para quem não teve a carteira assinada, para quem trabalhou no contrato de trabalho sem o devido registro. Contudo, quem também trabalhou com carteira assinada e estiver assistindo esse vídeo, pode assistir esse conteúdo até o final, não precisa sair desse vídeo. Por quê? Os direitos que eu vou falar aqui são os mesmos direitos que aparecem na rescisão de quem trabalhou com carteira assinada. Não existe diferenças de direitos para quem trabalha com carteira assinada e para quem trabalha sem carteira assinada. São os mesmos direitos. A diferença é que com carteira assinada você tem maior facilidade, maior probabilidade dos seus direitos serem observados, respeitados. E quem trabalha sem carteira assinada tem maior chance disso não acontecer. Ao longo do vídeo, eu vou fazer exemplos para tentar colocar uma situação onde você vai substituir normalmente o meu valor de salário e o meu período de trabalho pela sua realidade, aonde você vai aplicar a matemática que eu estou lhe explicando aqui nesse vídeo. Uma coisa que eu vou utilizar é um valor de salário de R$ 1.800. E você vai substituir esse salário de R$ 1.800 pelo seu real salário. Para começar a organizar quais os valores a gente vai utilizar ao longo do vídeo para calcular cada um dos direitos, é interessante que você pegue um papel, uma caneta e uma calculadora e vá fazendo as seguintes contas. Por exemplo, divida o seu salário por 30. Você vai encontrar o valor do dia que o seu salário remunera. Então, nesse caso, esse valor de dia, situações que são calculadas em dia na rescisão, você vai ter o valor correto. No meu caso, R$ 1.800 dividido por 30, eu vou ter um valor de R$ 60. Então, tudo que pedir dia, na minha situação, no meu exemplo, vai ser R$ 60 como base de cálculo. No caso do mês, você vai pegar o valor do seu salário novamente e vai dividir por 12, porque o ano tem 12 meses. Então, tudo que envolver mês, você vai pegar nesse resultado, nesse valor. No meu caso, eu pegando
R$ 1.800 de salário e dividindo por 12, eu vou ter um valor de R$ 150 como base de cálculo nos direitos que envolvam o mês. Guardado essas duas informações que são muito importantes, que eu acabei de te passar, e você tendo a noção dos valores que são dentro da sua realidade, agora é só você prestar atenção no que eu vou começar a te explicar dos direitos trabalhistas que podem aparecer normalmente em qualquer rescisão. E no final do vídeo eu vou explicar, relacionadas às demissões por justa causa, sem justa causa ou pedido de demissão, quais desses direitos que eu estou explicando aqui podem aparecer nessas demissões. Cada uma tem a sua peculiaridade nesse caso. E é importante você aprender os direitos para depois você aprender, no caso da demissão, quais deles você vai aplicar à sua situação. O primeiro direito que eu vou explicar, que sempre vai aparecer numa rescisão trabalhista, é o saldo de salário. O saldo de salário são aqueles dias que não foram remunerados no último contra-cheque, no último recibo de salário e que você trabalhou, mas a empresa não te pagou. Então, no caso, você tem que ter a observância do seguinte: quando existe um aviso prévio, aqueles dias que não foram pagos no contra-cheque anterior da notícia do aviso prévio são saldo de salário. Aqueles dias que não foram pagos quando você teve a informação de que não precisava mais voltar para a empresa e o seu aviso prévio foi indenizado, no caso, são o saldo de salário. Então, vamos supor que eu estava trabalhando lá pelo 10º dia do mês, eu recebi meu salário normalmente no mês anterior, e no 10º dia do mês eu tive a notícia de que não mais deveria retornar à empresa, que era o meu último dia de serviço. Então esses 10 dias do mês vão ser o meu saldo de salário, porque eu trabalhei 10 dias e não recebi por eles. Aí já vem a questão que eu pedi lá no início do vídeo. Se você dividiu o seu salário por 30 e encontrou o valor dos dias que o seu salário remunera, você vai multiplicar esse valor pela quantidade de dias que você trabalhou na sua realidade. No meu exemplo foram 10 dias e o meu salário dividido por 30 dá R$ 60. Então eu vou pegar o dia do meu salário de R$ 60 e multiplicar por 10. Eu vou encontrar o valor de R$ 600. Nesse caso, esses R$ 600 é o valor que a empresa vai ter que me pagar por aqueles 10 dias que ela não me pagou até o momento da demissão. Então, eu vou receber na minha rescisão, a título de saldo de salário, R$ 600. É interessante que conforme você for encontrando os valores do seu direito, vá anotando um após o outro, um embaixo do outro, para que depois você possa fazer todo o cálculo da situação e você encontrar aproximadamente o valor da sua rescisão conforme a sua situação. Agora passamos para o aviso prévio. No caso do aviso prévio, é a situação que você tem que trabalhar pelo menos 30 dias na empresa, dependendo do tipo de demissão. No caso, você pode ter uma situação onde a empresa pode indenizar o aviso prévio, onde ela não vai permitir que você trabalhe ali porque a vontade dela é essa. Então você tem que receber o aviso prévio de forma indenizada, porque não foi você que deu motivo para isso e você não precisará trabalhar esses 30 dias. Só para efeito de reforçar o saldo de salário, você tendo recebido essa notícia do aviso prévio e ainda indenizado, aqueles dias que não foram pagos no contra-cheque anterior, eles são o saldo de salário. Daí para frente é aviso prévio. Nesse caso do aviso prévio indenizado, pode ocorrer uma situação da seguinte forma: se for pedido de demissão, você pediu demissão e a empresa não quis que você cumprisse o aviso prévio, ele será indenizado na quantidade de 30 dias e você receberá exatamente um valor do seu salário. Então, no meu caso, se eu pedir demissão e o aviso prévio foi indenizado, eu vou receber exatamente R$ 1.800, o meu salário. Agora, se você foi demitido sem justa causa, é interessante que você calcule o seguinte: para cada 1 ano na empresa, você ganha mais 3 dias de aviso prévio. Então, se você tem, por exemplo, 5 anos de empresa, você vai ter mais 15 dias de aviso prévio. No meu exemplo, esses 15 dias a mais de aviso prévio vão dar o valor de R$ 900. É 60 vezes
15.900. Esses R$ 900 indenizados do aviso prévio serão somados ao valor do meu salário. Então, o meu aviso prévio indenizado numa demissão sem justa causa, ele será de R$ 2.700. Isso já é uma mudança que tem da demissão do pedido de demissão e da demissão sem justa causa. Essa diferença existe entre os dois tipos de demissão e só acontece na demissão sem justa causa. Agora vamos supor que a empresa chegue até você e dê o aviso prévio numa demissão sem justa causa. E você aceite trabalhar aquele aviso prévio. Você cumprindo aquele aviso prévio corretamente, vai acontecer também o cálculo dos dias. Então, se você teve 5 anos de empresa e sofreu o aviso prévio e decidiu trabalhar o aviso prévio, vai cumprir o aviso prévio, você tem que fazer a mesma conta que eu acabei de explicar. Contar a quantidade de anos que você tem na empresa fechados e, a cada ano, acrescentar mais 3 dias. E depois fazer o cálculo desses dias somando ao aviso prévio, que em 30 dias tem que ter sempre o mesmo valor que um salário seu. No caso do pedido de demissão, se você for cumprir o aviso prévio, não existe essa situação dos dias. É igual no caso do aviso prévio indenizado, onde a empresa não permitiu você trabalhar aqueles dias. Então você vai receber também exatamente um valor igual ao seu salário, nada mais além disso. Pode acontecer também de você resolver pedir demissão e dizer que não vai cumprir o aviso prévio, ou ser demitido sem justa causa e dizer que não vai cumprir o aviso prévio. Então, nesse caso, a empresa terá o direito de lhe descontar o aviso prévio, tanto no pedido de demissão quanto na demissão sem justa causa. Ela poderá descontar exatamente o valor de um salário seu. E esse valor que vai ser descontado na sua rescisão vai, com certeza, diminuir os outros direitos que você teria que receber. Então, sua rescisão terá valores menores do que caso você cumprisse o aviso prévio. Não acontece a situação dos dias que eu expliquei aqui, no caso da demissão sem justa causa, onde você resolva não cumprir o seu aviso prévio. A questão dos dias a mais no aviso prévio só acontece na demissão sem justa causa, do aviso prévio indenizado ou trabalhado. O que não foi trabalhado por sua vontade, por seu motivo, você quis não trabalhar, esse não tem aquela contagem dos dias. Já no caso da demissão por justa causa, não existe aviso prévio. Então, tudo que eu expliquei aqui, se você foi demitido por justa causa, de nada vai acontecer na sua rescisão, não vai aparecer esse direito. O próximo direito são as férias. No caso de férias, você pode ter duas situações. Você pode ter férias que você trabalhou na empresa e, por um acaso, não teve o tempo de utilizar daquelas férias, de gozar aquelas férias. O termo correto que a gente usa na justiça para férias é esse. Então, no caso, se você tiver uma férias que você passou um ano na empresa, adquiriu, mas no próximo ano você foi demitido ou pedido demissão, essas férias que a empresa não lhe pagou, não lhe concedeu, não teve essa oportunidade, elas deverão ser calculadas na sua rescisão. Então, você vai calcular como férias o mesmo valor que um salário seu. No caso, no meu exemplo, é R$ 1.800. As minhas férias têm um valor de R$ 1.800, férias completas. No caso de férias, você sempre tem que calcular o adicional de 1/3. É um outro direito que sempre acompanha férias. Para cada férias que você tenha na sua rescisão, tem o cálculo do adicional de 1/3 respectivo. Então, se eu tenho umas férias no valor do meu salário, umas férias completas de R$ 1.800, eu tenho um adicional de 1/3 de R$ 600. Como que faz essa conta? Essa conta é você pegar o valor das férias e dividir por 3. Então, eu vou pegar R$ 1.800, o valor das minhas férias, e vou dividir por 3. Vou encontrar o valor de R$ 600 de adicional de 1/3 para as minhas férias. Então, você vai ter férias R$ 1.800, adicional de 1/3, R$ 600, completando o valor das suas férias completas. No caso, podem existir as férias proporcionais. Essas são as férias que não chegaram a ficar completas.
Aí a gente tem um cálculo para fazer. Vamos supor que eu fui contratado no mês de janeiro e no mês de maio eu fui demitido. Então eu teria 5 dozeavos. Por que isso? O ano tem 12 meses e maio é o 5º mês do ano. Então são 5 dozeavos de férias proporcionais. Contudo, eu devo considerar o tempo do aviso prévio, independente de ser indenizado, trabalhado ou não. Então, no caso, esses 30 dias, pelo menos 30 dias do aviso prévio, levarão as minhas férias proporcionais para o mês 6, no caso junho. Então eu vou ter 6 dozeavos de férias proporcionais. Nessa situação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele meu valor que eu calculei lá no início, que identifica o mês do meu salário, a base de cálculo para mês, e vou multiplicar por 6, que é a quantidade de meses das minhas férias proporcionais. Então vai ser 6 vezes 150. No meu caso, 150 é o valor de 1.800 dividido por 12. 6 vezes 150, eu vou ter o valor de R$ 900 de férias proporcionais de 6 dozeavos. E ainda vou ter o adicional de 1/3. Então eu vou pegar R$ 900 e dividir por 3, que eu vou encontrar R$ 300. R$ 900 de 6 dozeavos de férias proporcionais e o adicional de 1/3 de férias proporcionais de R$ 300. Agora o 13º salário proporcional. Nesse caso, o 13º salário proporcional acompanha o mesmo raciocínio das férias proporcionais. Eu fui contratado em janeiro e fui demitido em maio. A diferença é que as férias, elas contam a partir do momento da sua contratação. E o 13º salário, ele conta anualmente. Ele vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, em todo o ano. Então, nesse caso, eu supondo o mesmo exemplo, que eu fui contratado em janeiro e fui demitido em maio, considerando o aviso prévio mais 30 dias, cheguei a junho. Então, eu vou ter 6 dozeavos de 13º salário proporcional nessa minha rescisão. Nesse caso, eu vou fazer a mesma conta das férias proporcionais. Vou pegar aquele meu valor de mês, R$ 150 no meu exemplo, e vou multiplicar por 6. E vou encontrar R$ 900 de 13º salário proporcional. Até esse momento, basicamente todos os direitos que podem aparecer numa rescisão estão já explicados. Espero que você vá fazendo um a um e colocando os valores da sua realidade um após o outro, que aí você poderá calcular os valores da sua rescisão. Numa rescisão de demissão por justa causa, os direitos que você pode ter na sua demissão por justa causa é saldo de salário e as férias completas que você não recebeu ou não utilizou enquanto estava no emprego antes da demissão por justa causa. São somente esses 2 direitos. O saldo de salário muito provavelmente vai aparecer em todas as demissões por justa causa. As férias vai depender de cada caso. Se você tiver as férias completas e que você não recebeu enquanto trabalhava na empresa. Somente isso. Mais nada você pode calcular na demissão por justa causa. No pedido de demissão, caso você tenha feito o pedido, você pode considerar o saldo de salário, você pode considerar o aviso prévio, prestando atenção se você vai ter ele indenizado, se você vai trabalhar ou se você não vai trabalhar, férias completas que você não tenha recebido com o adicional de 1/3, férias proporcionais com o adicional de 1/3 e o 13º salário proporcional. Ou seja, todos os direitos que eu expliquei até aqui, você pode considerar numa demissão de pedido de demissão. No caso da demissão sem justa causa, você vai considerar esses mesmos direitos do pedido de demissão. Todos eles que eu expliquei até esse momento do vídeo. Só tem um direito diferente no caso da demissão sem justa causa em relação ao pedido de demissão, que é a multa de 40% sobre o FGTS que você tenha de valor histórico na sua conta do FGTS lá na Caixa Econômica. No caso, FGTS, para você encontrar qual o valor mensal você teria direito a receber ao longo daquele contrato de trabalho, você tem que calcular 8% do seu salário.
Isso é um direito mensal que deveria ter sido pago e depositado na sua conta da Caixa Econômica, caso você tivesse com carteira assinada. E como você não teve carteira assinada, muito provavelmente isso não foi feito, não foi observado. Então, no meu exemplo, 8% de R$ 1.800 é R$ 144. Esse é o valor que a minha empresa deveria pagar mensalmente de FGTS a meu favor, depositando na Caixa Econômica. Uma regra que eu tenho para encontrar um valor aproximadamente do que pode estar depositado na sua conta do FGTS para você calcular os 40% da multa é a seguinte: é você pegar e calcular quantos anos você trabalhou na empresa. Essa regra é interessante até uma situação de 5 anos de trabalho. Além de 5 anos, é interessante que você pegue os salários reais. Mas até 5 anos, você pode colocar o seguinte: se você trabalhou, por exemplo, 5 anos na empresa e você tem atualmente um salário de R$ 1.800, você pega e multiplica 1.800 por 5. Então você vai encontrar o valor de R$ 9.000 que deveria ter depositado no FGTS se tudo corretamente fosse feito. Esse valor que eu estou dizendo de R$ 9.000 é aproximado. Para quem quiser o valor exato, tem que ir na Caixa Econômica e pegar o extrato analítico do FGTS para isso. Existem correções e existem outras situações que são acrescidas na sua conta, que essa minha conta aproximada não encontra o valor exato. Nesse caso, você encontrando esse valor aproximado que eu acabei de explicar, ou indo na Caixa Econômica verificar o valor real, você tem ali valor para fins rescisórios. Nessa situação, você vai pegar aquele valor e vai multiplicar 40% sobre ele. Você pegando uma situação igual a minha, que eu tenho aproximadamente 5 anos de trabalho, R$ 1.800 atualmente, R$ 9.000 depositados no FGTS, então, nesse caso, eu vou ter 9.000 vezes 40%, ou 0,4%. Então, nessa situação, eu vou ter o valor de R$ 3.600 de multa de 40% sobre o FGTS desse meu contrato de trabalho, e somente essa conta, esse direito, existirá na demissão sem justa causa. Esse valor de R$ 3.600 de multa não é pago na rescisão, ele é depositado na minha conta do FGTS a meu favor. Aqui eu só calculei os direitos que você tem a receber. Podem existir descontos. Um desconto, por exemplo, é o INSS. Dependendo do valor do seu salário, é uma alíquota que muda conforme uma tabela progressiva. Então não tenho como colocar todas as situações aqui, porque isso é um outro vídeo que já existe no canal, um vídeo que ensina você a calcular o seu INSS, que você poderá pagar durante o mês como contribuição previdenciária. Então, descontos como o INSS, por exemplo, já é garantido na rescisão, no momento da rescisão, que podem ali diminuir o valor bruto e te dar o valor líquido da sua rescisão. Tenha atenção ao valor líquido da sua rescisão, que esse é o valor que deverá ser pago a você. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você está inscrito no canal. Caso ainda não tenha feito sua inscrição no canal, faça agora. Você assistiu esse vídeo até esse ponto, com certeza esse vídeo te ajudou, esse vídeo foi bom. Deixa o seu like, ativa o sininho com todas as notificações, faz o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Vou fazer vídeos novos segunda e quinta-feira às 19 horas, vídeos direto ao ponto, cortes resumidos às quarta-feiras, 19 horas, primeira quinta-feira de cada mês, também às 19 horas, terá a super live do canal respondendo perguntas dos inscritos. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.